Fala pessoal, estamos aqui para começar o nosso primeiríssimo episódio do podcast Outro Lado, onde você vai aprender uma nova forma de enxergar a vida, a ciência, a história, mas principalmente a religião. Bom, e primeiramente eu queria me apresentar, né? Meu nome é Guilherme Santos, tenho 17 anos e vou estar aqui com vocês como host e apresentador desse podcast. Mas eu não estou aqui sozinho. Estamos aqui com o nosso amigo Leonardo Ribeiro, que palestra desde 2009 em empresas, igrejas e locais públicos. Pregou também na igreja do NASP São Paulo e também já participou do programa Fé e Ação da Rede Novo Tempo de Comunicação e é cursado em Inteligência Emocional. Dá um oi pra galera aí, Léo. Pessoal, tudo bem? Estamos aqui juntos para a gente falar de um tema interessantíssimo. Vai ser uma bênção, viu? É isso aí. Também estamos aqui com o nosso amigo Alisson, que é o coordenador da Escola Missionária da Serra do Cipó. Bom, e por falar em Serra do Cipó, eu queria aproveitar para dizer que a Serra é quem está nos apoiando nesse podcast. E o que é a Serra do Cipó? O Lifestyle Center Serra do Cipó é um centro de estilo de vida que mostra para você uma nova forma também de enxergar a vida, um outro lado que a maioria de nós não conhece, um estilo de vida mais feliz. E não só tem um centro de estilo de vida, mas também tem uma escola que prepara grandes empreendedores para saírem daqui e fundar novos projetos para levar essa mensagem que transforma as vidas mais adiante, tá bom? Mas eu não vou tirar a graça de vocês e continuar falando aqui para vocês clicarem no link da descrição, onde vocês vão ter acesso ao site da Serra e encontrar todas as informações lá para você se beneficiar de tudo isso, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar com o tema de hoje, sem enrolar muito mais, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre religião. O que é religião? Léo, fala pra gente o que é religião, qual a influência que isso tem no mundo, né? Bom, pessoal, religião vem do latim religare. E aí que está o outro lado, então, para nós entendermos. Há algo a ser religado. E o que será que tem que ser religado? Algo que foi desligado. Léo, o que foi desligado, que precisa ser religado? Como assim? O que você quer dizer com tudo isso? Quando nós vamos até a Bíblia, nós vemos que houve uma grande queda no universo que se chama pecado, sabe? Pecado. Foi por meio dele que esse transtorno do mal entrou no nosso mundo. Então hoje a consequência de todos os males vem de apenas uma coisa: pecado. E a Bíblia fala que o pecado ele faz separação, ele nos desligou de Deus. Então nós temos que entender à luz da verdadeira religião, uma religação que o Senhor Deus quer que a gente tenha com Ele. E é diante disso que a gente tem que falar sobre algo que o Senhor Deus ele pôs na Bíblia, que é algo fantástico. Eu digo que é o evangelho desenhado. Não sei se você já ouviu essa frase antes, mas em São Paulo a gente fala muito assim: olha, se você não entendeu, você quer que eu desenhe? Já ouviu antes? Então, Deus ele fez dessa forma. Sabe, é tanta confusão de crença. O que Deus fez? Deus desenhou. E fez isso aonde? No santuário. Nossa, calma aí. Só para a gente entender a importância do que o Léo está falando. Olha, eu fiz uma pesquisa aqui e, em média, 8 em cada 10 pessoas no mundo se declaram religiosas, tá bom? E no Brasil, segundo o G1, 50% dos brasileiros são católicos, 31% são evangélicos e apenas 10% dizem não ter religião. Então, olha a abrangência, a importância desse tema, porque impacta todos nós, né? Todos nós, brasileiros, pessoas, seres humanos, esse tema impacta, né? Exato. Então, Gui, quando nós vamos para Gênesis, e Gênesis na Bíblia é um livro importantíssimo, porque o próprio nome dele fala, né? Gênesis, né? Ele mostra o quê? A origem do mundo, origem do pecado e origem da religião, que nos religa. Quando você lê o livro de Gênesis, diz que Deus criou o mundo de forma perfeita. Nunca foi plano dele. Doenças, misérias, nunca foi plano dele. Deus criou esse mundo e ele disse assim, quando estava tudo pronto:
olha, está tudo muito bom. Sabe, nos 6 dias ele falou, é bom, é bom, é bom. Mas no 7º dia ele disse, está tudo muito bom. Só que Deus, ele, como é um Deus inteligente, ele cria uma lei para que ele... É a forma como Deus prova os seus filhos. Ele queria dar algo chamado livre-arbítrio. E diante disso, né, o homem, a gente sabe em Gênesis 3 que houve ali a queda. A gente chama de lapso. E quem que busca o homem quando ele cai? É o próprio Deus. Então Deus, ele vai atrás do homem após a queda. E Deus que faz o processo de nos religar. Nossa, a Ele. fantástico. Alisson, você poderia falar pra gente o que você entende disso do que o Léo tá falando, um pouquinho sobre como isso tudo começou ali no início da história da humanidade? Eu entendo que sobre o ponto do livre-arbítrio, o ser humano ele realmente tinha essa liberdade de escolha completa. Só que após a queda, ele perde, na verdade, esse livre-arbítrio. Exato. No sentido da palavra. Tanto que Deus ele tem que ser o agente que causa a reconexão. Porque o homem por si só, ele já tende, é como se fosse uma balança desigual. Então, vai ficar sempre pendendo para o lado que é negativo. A gente vê o resultado disso no mundo, na história. Então, Deus ele tem que ajudar a regular essa balança. Ou como se fosse um volante de um carro que você está dirigindo e o volante fica sempre pendendo para o lado esquerdo, que vai direto para o penhasco. E Deus ele tem que colocar a mão no volante e redirecionar para que você consiga... Só que, claro, você tem que permitir que Deus faça isso. Então, é aí que entra o ponto do livre-arbítrio. Nossa, é assim que eu compreendo. Perfeito, ótimo, ótimo. E aproveitando, gente, esse momento que vocês já viram um pouquinho da profundidade do nosso conteúdo aqui, de como vai ser muito bom o que a gente está fazendo. Gente, para nos apoiar, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? Porque estamos começando agora e você sabe que o seu apoio é muito importante, então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Mas vamos lá, Léo, como essa história então se desenrola ao longo de nossa vida, como isso vem para o aspecto prático? Bom, de forma prática, quando você abre a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 25, verso 8, o texto diz, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Quando você vê com calma, o Senhor Deus, as 10 pragas, ele retira um povo e leva pro deserto. Ele abre o mar, ele faz água sair da rocha, ele faz pão descer do céu. Mas ele precisava de forma muito didática, de forma muito tangível, ensinar o povo dele o caminho da salvação. Salmo 77, verso 13, na versão Bíblia Fiel, nos diz, o teu caminho, ó Senhor, está no santuário. Então o santuário é o segredo para a gente entender como a gente pode ser religado a Deus, é a forma de a gente entender a importância da religião, né? E aí muitos falam, Cristo salva. Mas como que ele salva? Qual que é a forma prática dele? Se você pega no santuário os 3 véus que tinham lá, o véu do pátio, o véu do santo e o véu do santíssimo, alguns livros judeus nos mostram que eles chamavam esses 3 véus de caminho, verdade e vida. Nossa. E nós sabemos muito bem que o próprio Cristo, quando ele se fez homem nessa terra, ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem. Esse vem, né, indica o quê? Caminho, processo. Por isso que Mateus 7,13 diz, né, que o caminho é estreita, a porta. É algo que nós temos que ir. Então Deus, de forma muito didática, ele desenhou isso no santuário. E eu acho isso fascinante. Porque quando você pega a queda, o homem, quando ele cai, Deus ele vai atrás do homem e Deus ele faz de uma... Apaga isso aqui. Falou assim, ó. A Thaís ainda ali atrás. Aproveita essa Vamos lá. aí. E aí Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo, ele indica o quê? Um caminho. E ele usa exatamente os mesmos termos que eram dados para os 3 véus. Por isso que lá em João
ele diz assim, destruir esse santuário. E aí eles, né, acharam, como assim destruir esse aqui que foi feito em 46 anos? O templo, né, que eles O chamavam. templo, só que eles seguem, ele fala assim, mas lhe falava do seu corpo. O próprio Cristo, que é o verbo. O que diz lá, Alisson? João 1:14. E o verbo se fez carne, E habitou entre nós. habitou. É o mesmo verbo de Êxodo 25:8. Habitou. Me faça um santuário para que eu possa Exato, habitar no meio porque o deles. povo vivia em tendas. Então Deus se fez em tenda, veio morar em uma tenda. E Cristo se fez carne, como nós somos carne. Então, nada mais que mostra Cristo. Mas mostra Cristo de uma forma muito didática e por passo. E aí que eu queria, né, entrar para a gente falar mais, né, sobre esse ponto. Porque no próprio Gênesis, o homem após a queda, ele deveria o quê? O salário do pecado é a morte. Então ele deveria morrer. Só que ele não morre. E Deus falou, no dia em que comerdes. E aí? Será que a palavra de Deus estava certa? Nossa. Dá para confiar? Teria que ter morte. Só que o livro de Gênesis, capítulo 3, diz que Deus, porque Adão e Eva se viram nus. Agora Deus provê uma veste, não de pele, não de pelos. Se fosse de pelos, talvez o animalzinho estaria vivo, mas é de pele. Então a morte aconteceu após a queda, mas não Alguém morreu no lugar da humanidade. exatamente. No próprio Éden, o Senhor Deus dá uma promessa, que é o que a gente chama ali de Gênesis 3:15, né? É a primeira profecia messiânica. A gente pode ler essa profecia tão especial, a gente pode ler isso aí. Gênesis 3:15. Alisson, você pode ler pra gente? Posso sim, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui está na versão King James. Pode ser um pouquinho diferente. Gênesis 3:15. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Ou em outras versões, ferirás, né? Calcanhar. Ok. Aqui a gente vê um verso muito funcional para entendermos esse tema que você disse, né, Gui? Religião. Houve aqui um desligar de Deus. Se Deus necessitou por inimizade entre Lúcifer e nós, é porque houve o quê? Natural. Exatamente. Por isso que hoje, infelizmente, os nossos filhos, nós temos uma tendência natural o quê? Egoísta, carnal. E aí o próprio Deus fala, eu vou ter que pôr agora, eu vou ter que interferir. Vou colocar inimizade. Isso no verso 15. Aí no verso 21, ele sacrifica um animalzinho e ele cobre Adão e Eva com vestes. Estude vestes pela Bíblia toda. É fantástico. É fantástico. Realmente. Apocalipse diz assim, que para entrar na nova terra, só aquele que tem as suas vestes limpas pelo sangue de Cristo. E ali no Éden foi apenas uma, como é que eu posso dizer, uma palhinha. Porque no santuário do livro de Êxodo, Deus ele estrutura o sacrifício no santuário com outras peças e com compartimentos. E nós vemos ali, de forma básica, 3 deles. Nós vemos o pátio, talvez vai ser posto aí na sua tela para que você veja, tá bom? Você vai ver aí uma divisão trina, o pátio, o santo e o santíssimo. Sim. E, Alisson, você poderia mostrar pra gente como o povo se relacionava com isso, até onde o povo ia, se o povo acompanhava todo o processo nas 3 partes do santuário, ele só ia ter uma parte específica, como acontecia esse processo? O povo de Israel, eles iam, na verdade, só até o pátio, onde era feito o sacrifício ali. Então já tinha um sacerdote determinado, que era da tribo de Levi, e a pessoa levava o seu cordeirinho, sem defeito, sem mancha, não podia ter nada de errado com ele, porque ele representava
aquele que viria, o Messias, né, na ideia da profecia e tudo mais que Moisés tinha falado ali, pelos profetas também. E o sacerdote que fazia ali todo o ritual, mas a pessoa tinha que levar o próprio cordeiro. Então era o único lugar que eles poderiam entrar, era no pátio. E a partir do Santo Santíssimo, só os sacerdotes poderiam entrar, e na verdade no Santíssimo só o sumo sacerdote poderia entrar, que era o principal sacerdote que tinha ali no santuário também. Sim. Então, peraí. Aqui, basicamente, o que a gente está entendendo aqui no santuário, aonde o povo, né, aonde as pessoas chegavam, era até a primeira parte, onde era repetido o que aconteceu em Gênesis 3, onde um cordeiro foi sacrificado no lugar do homem. Então, no santuário, no pátio, o cordeiro era sacrificado no lugar do pecador que estava ali. Exatamente. Adorando, né? Ali, toda justiça própria era posta no pó. Porque ali era vergonhoso. Se chegava até Deus, sabendo que estava o quê? Culpado. E entendendo que a única forma de ser religar religião, a única forma de religião aceitável a Deus era alguém pagando preço no seu lugar. Não tinha outra forma do homem estar perto de Deus. Nossa, Léo, você falou um termo fantástico. Você usou o termo justiça própria. O que seria isso assim? Como uma pessoa pode ter uma justiça própria? O que isso significa? Quando você estuda todas as crenças, você percebe que todas elas têm as suas regras e as suas leis do que eu tenho que fazer para ser salvo. Biblicamente, né, Efésios 2:8 diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. O texto fala assim. Então, no santuário, a justiça própria, o que eu acho que eu faço, o que eu acho que eu sou, né? ali ele tinha que morrer. Porque um ser puro estava pagando, porque não era simplesmente ir até o pátio. O judeu, ele tinha que confessar suas faltas, olha só, tinha que confessar as suas faltas na cabeça do animalzinho, transferindo assim de forma simbólica os erros dele para aquele animal. E aí dele se transferia para o sangue. A Bíblia traz essa ideia de que a vida está no sangue. Né? E aí o sacerdote com esse sangue, ele ia para a próxima peça, que era a pia. Ele lavava suas mãos e os seus pés. E ele adentrava a tenda no santo. E ali ele aspergia aquele sangue no véu. Aspergir seria jogar, né? É, uma coisa assim, né? Uhum. Espirra. E aquele sangue, ou seja, tinha o que nele? De forma simbólica. O pecado. O sangue registrava, gravem bem isso. O sangue registrava o pecado no santuário. Isso nos traz uma lição muito grande, né? Daniel 7 diz que assentou-se o tribunal de Deus no céu e abriram-se livros. O que nós temos então no céu? Um sangue em um véu? Não. Nós temos os nossos erros registrados em livros. E aí, como é que faz? Agora, Gui, a coisa é séria, amigo. A gente não pode achar que a gente vai chegar lá e vai falar, eu fiz isso. Eu não fui pro céu ainda, não sei vocês, exato, mas eu tô vendo vocês aqui, acho que vocês não estão lá também, né? Então não tem como a gente chegar lá no tribunal do céu e falar assim, não, peraí, eu fiz isso, mas, não, foi porque tal circunstância, tal situação. Não tem justificativa, né? E assim, Alisson, você lembra que quando Deus falou, Moisés, faça para mim um templo, né? No lugar santíssimo tinha uma arca. Você lembra o que tinha em cima dela? Os 2 anjos. Anjos o quê? Querubins cobridores. E quando você pega a Bíblia, né? Ezequiel, capítulo 28, diz que Lúcifer, no céu, ele era o anjo querubim cobridor. Ou seja, nós entendemos biblicamente que antes do pecado vir para a terra, ele inicia-se no céu, com o anjo que era o mais próximo de Deus. Era o anjo que estava na arca. Aí você fala assim, Léo, você está querendo dizer que existe um santuário no céu e uma arca lá em cima?
A Bíblia fala isso. Apocalipse 11, verso 19. E quem é Lúcifer? Quem era esse querubim? O que aconteceu com ele lá no céu? Como surgiu o pecado lá, né? Lúcifer, ele era aquele que porta luz. Esse é o nome dele. Lúcifer. Aquele que porta luz. A Bíblia chama ele de querubim cobridor. Quando Deus disse, Moisés, faça para mim um templo, Hebreus 8:1, diz que ele fez um templo conforme o modelo que lhe foi dado. Deus deu uma planta. Imagine aqui, Deus com uma planta na mão, não sei de que forma, o celular, notebook, iPad, não sei, Deus poderia usar de várias formas, mas Deus provavelmente deu uma visão. João, é isso aqui, ó. E Hebreus diz que Moisés ele fez conforme o santuário do céu. Então, o templo da terra é apenas um tipo, um símbolo do que tem no céu. Sim, é exatamente o que você falou no começo, né? É uma forma didática de Deus nos mostrar o que acontecia lá no céu para o nosso processo de religação com Deus, né? Para que a gente viva uma verdadeira religião, né? Exato. E quando você lê o livro de Apocalipse 4 e 5, você percebe que João, em visão no céu, ele adentra o lugar santo e depois ele avista o lugar santíssimo. Só que o pátio ele não vê lá na terra. Desculpa, lá no céu. Ele não vê. Ele só vê o santo e o santíssimo. Por quê? Porque o templo no céu, ele tinha algumas funções dos anjos irem lá prestarem o quê? Louvor a Deus. Só que o homem também estava ligado a Deus, mas o homem cai, o homem peca. Aí Deus precisa criar agora uma nova parte, que é o pátio. E o pátio simboliza a terra. Por isso, Cristo, quando ele veio para essa terra, ele morre na cruz, aqui nessa terra. O Então, pátio é a terra. Cristo é o cordeiro que estava no pátio, que era simbolizado ali no sacrifício que acontecia no pátio, onde o cordeiro tomava o lugar da pessoa que estava ali, orando, adorando, e o salário, o resultado do pecado da pessoa era transferido para o cordeiro, certo? E então, Cristo, na cruz, ele agora é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Como diz lá em João 1:29. Então, Cristo toma o nosso lugar. Exato, só que aí nós estamos no podcast Outro Lado. E aí a gente tem falado muito de cruz há mais de 2000 anos. Todos os cristãos eles têm falado da cruz. Só que não sei se vocês viram ali. A cruz ali, a gente tem junto ali um iceberg. Isso mostra, né, que a cruz é apenas a ponta do iceberg. Falar de Cristo e só falar da cruz é só falar de um passo. Porque no santuário, o altar onde o cordeiro era morto era símbolo da cruz. Mas da cruz nós temos o que? Agora a pia, nós temos o lugar santo e o lugar santíssimo. E aí você vai estar vendo aí, essas peças elas formam uma cruz. A ordem, né, dessas peças formam uma cruz. Então nós teremos que, com mais calma, com mais tempo, né, vermos o significado de cada peça. Porque Cristo falou assim, olha só, ouvireis atrás de ti uma voz, dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Então, ó, você que está nos assistindo, não perca os próximos episódios, porque em breve nós vamos estar esclarecendo, né, esses assuntos, cada peça do santuário, entendendo melhor como tudo isso funciona. Hoje nós estamos, né, introduzindo o tema, então estamos falando de uma forma geral, beleza? Mas achei algo interessante que você falou, que a cruz é a ponta do iceberg, mas ao mesmo tempo, todo o santuário é desenhado em uma forma de cruz. Então, quer dizer que, às vezes, nós enxergamos a cruz como só a ponta do iceberg, mas dentro do sacrifício existe algo muito mais profundo, existe um outro lado, né, que vai muito além do que a gente entende, onde a cruz consegue chegar também na parte do santo e do santíssimo. Exato. E nós entendemos que Deus nos salva em 3 fases. No pátio, Deus nos justifica. No santo, Deus nos santifica.
E no Santíssimo, Deus nos glorifica. Essas 3 fases é Deus nos libertando da condenação do pecado, pátio, do poder dele, santo, e da presença dele, santíssimo. Deus nos salva em 3 fases. E é por isso que Deus nos veste, né? Adão e Eva, eles foram o quê? Vestidos. Mateus, capítulo 22, conta a parábola das bodas. E nas bodas um rei faz uma festa. E ele sacrifica bois ali. E ele chama o povo para vir para essa festa. O povo ouve, aceita pela fé. Justificação. Aí o povo caminha de sua casa. Ó, que os conceitos agora estão caminhando, estão evoluindo de uma forma mais profunda. Alisson, será que você consegue explicar para a gente o que seria isso? Antes a gente falou de uma justiça própria. Que quando alguém tenta literalmente se justificar, dar motivos para os seus próprios erros e tudo mais. Agora a gente já está falando de um outro tipo de justiça. Uma que é colocada no lugar da justiça própria. Que justiça é essa? Como isso funciona no pátio? O que isso tem a ver com a parábola que a gente citou aqui agora? Como isso funciona? Eu vejo que seria a confiança em algo que é superior a você. Porque assim, Adão e Eva, voltando para Adão e Eva agora, né? Quando eles estavam ali no Jardim do Éden, eles pecaram, o que eles fizeram? O que eles fizeram? Eles se esconderam. Eles se esconderam, mas eles também fizeram... Cobriram. O verso fala que eles cozeram, né? Cozer é costurar. Costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Fizeram suas próprias roupas. A primeira costura, né? Só que a gente vê ali pelo texto que essa roupa é como se eles estivessem nus da mesma forma. Porque quando Deus ele chega para caminhar no jardim, eles se escondem. Por que eles se escondem se eles estavam vestidos? Uau! Então é porque, na verdade, essa roupa que eles mesmos fizeram com as suas próprias mãos, seus próprios esforços, não adiantava nada. Era algo que se corrompia muito facilmente. Folha? Quem que faz se veste com folha, né? E que realmente dura muito tempo. Alguns ainda dizem que era uma cinta, né? Eu dei o termo ali e nem todas as partes eram cobertas. Então cobria muito mal. Né? Exato. Então, quando vem diante da presença de Deus, eles veem que estão praticamente nus, da mesma forma. Então, é necessário algo mais que a gente vê em Gênesis capítulo 3, verso 21, que Deus os veste com peles. Então, algo que é duradouro e tem um significado maior. Então, no sentido espiritual, só pode ser uma obra que é maior que a nossa. Nós tentamos, por nossos próprios esforços, próprios méritos ali, tentar sermos bons, tentamos fazer coisas que sejam louváveis para as outras pessoas, parecer bem diante da sociedade, mas na hora do aperto ali, é revelado. Né? Nós somos a situação. Eu vi uma frase uma vez que diz: crise vai, crise vem, para mostrar quem é quem. Então, nos piores momentos é que nosso caráter é revelado. Então, essa justiça que tem que substituir que o pecador ele não consegue ter, só pode vir de Cristo, que nós vemos. E é o Cordeiro ali no santuário que representa. Então, a pessoa tinha que confessar, ela tinha que reconhecer suas próprias faltas, reconhecer tudo aquilo que estava em desacordo com a lei de Deus e confessar. E esse sangue que era levado lá para dentro do santuário, a pessoa não ia, mas ela ia pela fé. Ela acreditava que o sacerdote estava lá aspergindo o sangue ali no véu, no santuário, e estava ali registrado, gravado, como o Léo disse aqui. Então, isso é fantástico. Então, a fé entra. Exatamente. E é exatamente isso que a Bíblia diz quando usa o termo justificação pela fé, né? Como diz aqui no livro de Romanos, que Jesus ele foi entregue na cruz por causa das nossas transgressões, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, para que nós possamos ser salvos, para que possamos ser religados a Deus, para que possamos enxergar a vida por um outro lado, com uma outra visão, a gente precisa do sacrifício de Cristo Jesus. Exato. E essa é a glória, quando você vê no Santíssimo, a glória de Deus, ela estava em cima da arca. E aí Paulo, ele vem e ele fala assim, todos pecaram, pátio, e carecem da glória de Deus. Nossa. Santíssimo. Então há um processo
de nós estarmos aqui e virmos para cá. Sim. E isso é o que é nos vestir da justiça de Cristo. Vocês se lembram que Adão e Eva eles tinham acesso à árvore da vida. Mas após a queda, 2 anjos querubins guardam o Éden. Lembra? Nossa, assim como no santuário, né? Assim como no santuário. Guarda, porque eles não poderiam comer, mas por que não? Porque o caráter deles agora estava manchado. E teria que ter um processo de justificação, santificação, glorificação, para eles terem acesso. E quando que eles vão ter acesso? Olha só o que diz Apocalipse 22. Abre lá a sua Bíblia. Apocalipse 22, 14. Esse texto é fantástico. Olha só. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Nossa, fantástico, fantástico. Entende? Tem tudo a ver com o que você estava falando, né, da parábola das bodas, eu acabei cortando aqui, mas que eu lembro da parábola, o rei chama, mas ele encontra ali na festa alguém que não tinha as vestes. Não lavou as vestes. Exatamente, não tinha as vestes, né, que a gente pode chamar aqui de caráter, né? Exato. O caráter é a forma como você aceita o sacrifício de Cristo, é como você aplica isso na sua vida. Então, a gente vê ali que havia uma festa em que tinha alguém que não tinha essas vestes, não tinha sido lavado no sangue do Cordeiro. E então o que o rei faz com esse convidado? Ele coloca ele para fora. E isso é símbolo do juízo. E no santuário, uma vez ao ano, perceba como está tudo junto? Nossa, No santuário, uma vez ao ano era feito o juízo. E o povo de Deus tinha que estar como? Em humilhação, entrega. E simbolicamente vestidos com as vestes de Cristo. E esse santuário, ele nos mostra que um dia o Senhor julgará todos que pisaram nessa terra. E só vai subsistir quem tiver com essa veste. Quando joga a própria justiça no pó e aceita a de Cristo, que justifica, santifica, glorifica, transforma. Amém. Por isso que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E esse é o chamado de Deus, para nós adentrarmos o santuário pela fé. O Alisson muito bem falou. O judeu, ele ia só até o pátio. O resto, ele não via nada acontecer. Ele Fantástico. tinha que só acreditar que Só estava fé, acontecendo. só fé. E hoje a Bíblia fala, Hebreus, estudem o livro de Hebreus. Fantástico. O livro diz que nós temos um sumo sacerdote nos céus, Jesus Cristo. E pela fé, quando você ora, você se achega a esse trono. Sim. E é o trono da graça. Hoje, ele está no trono da graça. Hebreus 4 diz, mas um dia ele assumirá o trono da glória. Se você não participar do reino da graça, que transforma, que muda, você não terá dignidade de participar do reino da glória. Nossa, isso é fortíssimo, porque como isso tudo se une? Porque a gente está conseguindo chegar nessa união com tudo. A Bíblia revela, meu amigo. Em Apocalipse 21, 22, ela fala assim, ó, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Quem é o Cordeiro, como a gente já viu? Uau. Cristo Jesus. Ou seja, o santuário é Jesus, meu amigo. Se une em uma única pessoa, em um único ser, em um único Deus que se fez homem para morrer em nosso lugar. Exatamente. A imagem aí mostra como Jesus, o Cordeiro de Deus, ele é a água da vida, ele é o pão da vida, ele é o incenso perante Deus, ele é a luz do mundo e ele é a própria lei. Ele veio cumprir a lei. Então, todas as peças... Ele é o santuário. Ele é. Ele é o santuário, exatamente. Pronto, acabou. Tem um verso aqui que o Gui leu mais à frente no capítulo 21, mas no verso 3 fala, João dizendo, né? E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava, eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão seu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Fantástico. Isso aqui tá bem claro, com as peças que a gente está encaixando, esse tabernáculo é Cristo. Nós vamos viver, aqui está falando do futuro, né? Apocalipse, aqueles que não estudaram ainda, estudem. É um livro muito esclarecedor quando nós estudamos com toda a Bíblia, conjuntamente também.
Mas isso é muito bonito. Nós vamos viver com o próprio Deus nesta terra. Isso é fantástico. Uma coisa que me deixa bastante impressionado são os detalhes. Cada coisa encaixa. E no santuário tem muitos detalhes. São muitos detalhes. E como que, assim, de modo geral, eu vejo pouquíssimas pessoas falando a respeito do santuário ali no Antigo Testamento. E foi o próprio Deus que deu cada peça, cada detalhezinho, cada coisinha. E aí passam tudo aquilo por alto, ficou ali no Antigo Testamento e não tem valor algum. Mas tudo que Deus dá tem um significado profundo, como a gente vê no estudo aprofundado da Bíblia. Por que ele daria algo, um sistema, com tantas minúcias, tantos detalhezinhos, tantas coisas que era realmente só rituais, e fazer como os povos pagãos também faziam rituais ali, tipo, quase sem sentido. 39 livros. Não, exatamente. Se a gente pegar só na parte do santuário em si, são detalhes assim, é muita coisa para ser só em vão. Deus perdendo tempo ali, ou só fazendo um povo de besta, de bobo, né? Para perderem tempo ali, para ficarem com esse tanto de coisa na cabeça, rituais mesmo, né? Então tem que ter um propósito maior, né? Toda a ordem de Deus, ela tem um propósito maior do que a gente consegue ver. Assim como um pai que dá uma ordem para o seu filho que é pequenininho, que não vai compreender tudo, mas com o tempo ele vai entender, certo? Exato. E uma coisa básica, não colocar o dedo na tomada, por exemplo. A criança não vai entender, mas depois ela vai, quando ficar mais velha, né? No momento quando ela levar um choque ali. Mas cada ordem de Deus tem algo mais elevado que a gente tem que buscar compreender, não de uma forma superficial. Exato. E assim, só pra gente ir indo já pro fim, quando você vê o santuário, ele era o centro, pois as 12 tribos, elas ficavam em um formato que o templo ficava no centro. Quando você pega com mais calma, você vê o número, porque ele se dividiu em 4 grupos. Sim. E cada um tinha 3 tribos, né? 4 vezes 3, 12. E se você percebe, esses 4 grupos, eles formam também, de cima tivesse um drone, né? naquele templo, é uma cruz. Nossa, fantástico. É uma cruz. E o centro da cruz é o santuário. Por quê? Porque o centro da sua vida, o centro da minha vida, tem que ser Jesus Cristo. Ele tem que ser o centro, sabe? O primeiro, o último e o melhor, sabe? Então, só isso. Se eu fosse olhar, sabe? No mínimo isso. A minha vida, o que eu penso, o que eu faço, o que eu como, como eu uso a mídia, deve ser cristocêntrica. Ele é o centro. E essa terra, como vocês leram aí, será o centro do universo. Porque foi nessa terra que Cristo na cruz mostrou que Deus é justo e é amor ao mesmo tempo. Então, a gente viu hoje, né, que tudo no santuário, tudo do povo de Israel, tudo do Antigo Testamento é sobre Cristo Jesus. Ou seja, não tem mais essa história de que só o Novo Testamento fala sobre Jesus e o resto é um outro tipo de Deus totalmente diferente. Não, é tudo sobre Cristo. E nos próximos episódios, né, nós vamos estar mostrando como esses objetos do santuário se relacionam com Cristo Jesus e com a cruz. O convite está sendo feito, hein, Alisson? Exatamente. Vocês vão estar aqui de volta, gente. Vocês têm que voltar aqui. Então, nós vamos estar aqui em outros estudos com nosso amigo Léo, com nosso amigo Alisson e outros convidados, mostrando como o santuário se relaciona com a cruz e com Cristo Jesus. E o santuário é o outro lado, para que você entenda melhor a cruz. Exatamente. É um lado mais profundo, mais intenso. Exatamente. Então, não perca os próximos episódios, onde a gente vai estar mostrando esse lado mais profundo da Bíblia, da sua vida, da nossa vida, de tudo que acontece no mundo hoje. Tá bom? Então, eu acho que podemos concordar que a última mensagem que a gente pode dar para o pessoal aqui é estude santuário. Estude o santuário. Se você quer conhecer Cristo, santuário. Exatamente. Se você está buscando a resposta da sua vida, se você está querendo encontrar Cristo Jesus, se você quer o caminho, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nesse momento, nós vamos ter uma oração especial para a gente finalizar e conversar com esse Jesus que veio para morrer em nosso lugar, tá bom? Então, Alisson, você pode orar para a gente? Posso sim. Pai nosso, Deus celestial,
Te agradecemos pela Tua grande misericórdia por cada um de nós, Pai. Te agradecemos pelos detalhes escritos na Tua palavra, pelo santuário ali descrito. E revela, Pai, com tanta profundidade o amor de Cristo Jesus por cada um de nós, Pai. Amém. O sacrifício dele pela raça caída. Que nós vemos, Pai, ser como aqueles hebreus ali no deserto, levando o seu cordeirinho, que é Cristo pela fé, confessando os nossos pecados e, como diz a Escritura, Pai, abandonando, confessando e deixando e alcançando realmente a Tua misericórdia. Louvado seja o Teu nome. Te agradecemos pelas Tuas bênçãos, peço uma bênção especial por cada ouvinte que está nos ouvindo agora. Que o Senhor seja glorificado acima de tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Senhor.